YouTube. Quem está no YouTube está vendo que tenho em mãos o copo da decisão. É isso mesmo, já tradicional copo do Galo, nos jogos do Galo na Arena MRV. E este aqui tem os dizeres: primeira final na nossa casa. É isso mesmo. Para você atleticano, para você atleticana, que vai ao jogo no sábado, a decisão, a Arena MRV estará completamente lotada. Já na chegada lá da esplanada, tem o copo da final. Adquira o seu, é uma grande lembrança, já ficou muito tradicional. E se você não vai no estádio, se não conseguiu o ingresso, não vai na Arena MRV, você pode comprar no site Copo do Galo e também no Instagram Copo do Galo. Procure lá que você vai conseguir comprar o copo da final depois da final, né, Álvaro Damião? Não vai conseguir comprar antes, a turma que vai ao jogo vai poder adquirir primeiro o copo da final, a primeira decisão da Arena MRV. Citei o Álvaro Damião, que ele está aqui hoje com as informações do Galo. Tudo bem, Damião? Tudo jóia. Um abraço para você, Léo, Edu Panzi, ouvintes da turma do bate-bola. O técnico do Atlético, Gabriel Milito, comandou treinamento na manhã desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, treina novamente pela manhã. Jogadores vão concentrar na cidade do Galo para o jogo de sábado contra o Cruzeiro. O Atlético tem que inverter uma vantagem que hoje é do Cruzeiro. O Cruzeiro joga por 2 resultados iguais, o Atlético tem que vencer pelo menos uma das 2 partidas para ficar com o título. Para isso, vai colocar o que em campo no próximo sábado? Essa é a grande pergunta, inclusive sobre o esquema que vai adotar o Gabriel Milito. Não se sabe ainda qual esquema ele vai adotar e nem sequer, claro, o time que vai jogar contra a equipe do Cruzeiro, Léo. Ele deixou claro na entrevista coletiva, Edu, que ele pode se adaptar a diferentes sistemas de jogo, mas que a ideia dele de jogo ele não abre mão. Nós já citamos isso aqui, inclusive, no dia da apresentação dele, né, na entrevista coletiva. Você acha que ele vai ter tempo suficiente para, já que a ideia esteja bem presente nesse primeiro jogo da Arena MRV? Léo, eu acho que sim, até porque ele tem em mãos jogadores experientes e que certamente tem uma memória tática, né? Os atletas que estão hoje com o Milito, maioria absoluta estava com o Kudê. Tem um estilo de jogo parecido, de pressão muito alta, de um jogo mais posicional. É claro que ele tem uma maneira dele de vender a ideia, de explicar como fazer, das funções, mas que certamente tem alguma semelhança tática com o que o Kudê fazia, com o que o Sampaoli fazia também, e o atleta ele não esquece. Ele vai mudando, né, de acordo com o treinador, com a filosofia de cada técnico. Os jogadores do Atlético pegaram de Sampaoli a Filipão, a Kudê, agora o Gabriel Milito. Mas existe essa memória tática que, para quem já jogou e para quem já desempenhou determinada função, com 2, 3 treinamentos, você já recupera essa memória e já sabe mais ou menos o que fazer. Acho que não vai ter tanto problema para determinados jogadores. E é aquilo que a gente vem falando. Vai jogar sábado, vai entrar em campo entre os 11 titulares ou quem jogar durante a partida, quem for entrando, aquele cara que assimilar com maior rapidez a ideia de jogo, a função que o Gabriel Milito quer para esse primeiro jogo ou para o restante dos jogos do Atlético até o final da temporada. É vender a ideia e ele vai ter essa percepção de cada um dos atletas. Vai ter jogador que vai assimilar mais rápido, outros vão demorar um pouco mais. Aqueles que assimilarem mais rápido certamente estarão escalados. Aí você pega quem jogou com o Kudê aí. O Lemos jogou, o Fux jogou, o Gemerson. Você tem o Batalha, que é um jogador... Acho que o único cara que não jogou com o Kudê foi o Scarpa. O Igor Gomes, eu me lembro. O time titular do Atlético, acho que só o Scarpa. Eu me lembro o jogo do Alianza, contra o Alianza do Peru, que eu comentei, do Igor Gomes. Jogou com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Uhum. E o Igor fez um meia pela esquerda. Foi o melhor jogo do Igor com a camisa do Atlético. Então ele sabe como desempenhar a função. Paulinho e Hulk também. Essa função de pressionar a saída do adversário. Você não tem receio dele mexer Paulinho e Hulk lá na frente? Não tô dizendo tirar um dos dois. Tô dizendo, você acha que ele vai manter a dupla de ataque? Ou ele pode abrir o Paulinho e usar o Hulk como centroavante? Eu acho muito difícil. É claro que ocasionalmente pode acontecer do Paulinho cair pelo lado do campo. Mas como ele vai jogar com 3 zagueiros, e o Arana não é um desses 3, o Arana vai ser o cara aberto pelo lado esquerdo. Então, se Paulinho abrir junto com o Arana em bola, alguém vai ter que jogar por dentro. Do lado direito, não tem esse ala, ou pode não ter nem Mariano. Mariano eu acho que nunca vai jogar de ala. Se ele quiser um lateral como ala vai ser o Sarave. Senão ele vai utilizar um meia ou um ponta. Eu estou acreditando para esse jogo, as informações que o Cláudio, o Álvaro trouxeram no decorrer da semana, é que o Zarate está treinando. Pode ser o Zarate ou pode ser o Scarpa. O Alisson, ali na frente, talvez possa ser. Você lembra da memória tática que eu disse? Sim. O Alisson não jogou com o Sampaoli, com o Kudê, então talvez demore um pouco para assimilar esse estilo de jogo diferente. Então talvez a Arana ou o Zarate pela direita
Igor Gomes como um meia pela esquerda, Paulinho próximo do Hulk, Arana aberto na direita E às o Batalha, vezes, né? O Batalha, não tem dúvida nenhuma, o Batalha como um primeiro volante, às vezes podendo entrar entre os zagueiros e fechar uma linha de 5. Isso pode acontecer na fase defensiva do Atlético. Um Atlético pressionando a saída do adversário, com muita gente no campo ofensivo. Acho que essas vão ser as principais diferenças. E quem assimilou vai estar em campo. Talvez algum jogador que o torcedor queira que estivesse e não estiver, não é necessariamente porque não vai ser titular, é porque talvez demore um pouquinho mais para pegar o que o Milito quer de modelo de jogo. Agora, eu fico imaginando aqui a torcida do Atlético nesse momento, que está, em sua grande parte, muito contente com a chegada do Gabriel Milito, por 2 motivos. Pela esperança, novos, né? Pela esperança da qualidade do Milito como treinador, pelo estilo de jogo que ele tem e também porque a torcida do Atlético estava enfarada com o Filipão. Mas é importante que a torcida do Atlético saiba exatamente que é o primeiro jogo com uma semana de treinos de um treinador que pensa futebol completamente diferente do que o que estava aí. Porque aquela dificuldade que este elenco teve da mudança do Kudê para o Filipão, talvez ele não tenha para a mudança Filipão-Milito, mas talvez tenha algumas dificuldades. E este jogo que vem à primeira frente, que é o primeiro jogo, é o clássico numa decisão de campeonato. Então, eu imagino que o torcedor do Atlético que vai para o campo no sábado não tem outro resultado na cabeça a não ser vencer, como sempre é no clássico, e inclusive porque o Atlético perdeu os últimos 2 clássicos na Arena MRV, e acho que é impensável lá dentro do Galo perder mais um clássico pro Cruzeiro na Arena MRV. Porque além do campeonato ficar muito difícil, se o Atlético já tem um revés no primeiro jogo, tem o fator pressão de um estádio novo, a sua casa, ou você não consegue ganhar do seu principal rival. Então, o torcedor do Atlético vai ter que saber dosar muito bem isso no sábado, para entender o apoio que o time precisa dentro do campo, porque a torcida do Cruzeiro vai fazer isso no próximo domingo, no outro jogo, mas entender que o time pode ter certas dificuldades dentro do campo, porque houve uma mudança de treinador, uma mudança de mentalidade. Então, pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que o time tenha dificuldades. Agora, um outro detalhe, esse time e a forma como o Atlético deve atuar, a gente não pode falar que vai atuar, porque o treinador ainda não definiu sequer o esquema que o Atlético vai jogar. A forma como o Milito joga, a forma como o Milito gosta de ver os times dele, é o que o torcedor do Atlético queria. O torcedor do Atlético tomou birra do Filipão, mesmo o Filipão engrenando aquele monte de jogos, vitórias na reta final do Campeonato Brasileiro, é porque você não viu o Atlético jogando pra frente. Você não viu o Atlético jogando, pressionando o adversário. A gente acompanhou, a gente transmitiu o jogo da Espanha agora contra o Brasil. É impressionante, os caras não deixavam o Brasil sair jogando, não. Os caras, parece que tinha mais jogador da Espanha do que do Brasil. Fala, poxa, e o atleticano quer isso. O atleticano não vai aceitar. E não aceitou. Tanto é que ele forçou a troca do Filipão. Ele não vai aceitar um time jogando na Arena MRV, recuado, retrancado, nem contra o Cruzeiro, nem contra ninguém. Porque o Palmeiras não joga assim, na casa dele. O atleticano não vai aceitar isso. O atleticano quer ver o Atlético pra cima. Agora, como vai ser esse pra cima? Depende muito da cabeça do Gabriel Milito. Então, de esboçar um provável time. Não quero ver esse esboço aí para ver se o Edu Panzi vai concordar ou discordar. Em cima da apuração da Itatiaia, o Atlético jogaria com 3 zagueiros. Esses 3 zagueiros seriam Lemos, Gemerson e Bruno Fux. Com o Bruno Fux jogando um pouco mais pelo lado direito, mas não ele no lado direito. Seria o Scarpa na frente, no lado direito, porém um pouco mais à frente. O Arana fecharia a defesa do lado esquerdo ao lado do o Everson, o goleiro. Aí fica no meio ali o Bataglia e o Zarate. O Zarate voltaria à equipe. A gente não tem muita dúvida disso. E agora fica a dúvida. O homem vai com 3 atacantes ou ele vai com Igor Gomes no meio, Paulinho e Hulk? Ou ele vai com Alisson, Paulinho e Hulk? Já que ele colocou um time lá atrás para poder sustentar quando o Cruzeiro estiver atacando. Nesse momento, lógico, o Gabriel Milito, ele está ainda avaliando os jogadores que ele tem, mas com certeza o Atlético também passou para ele quem é o Cruzeiro, né? Porque se a gente tem dúvidas de como o Galo vai jogar, o Cruzeiro a gente tem poucas dúvidas de como o Cruzeiro deve jogar. E você acha que o Milito prioriza o que ele tem de melhor, a ideia dele de jogo, ou ele prioriza as informações que ele tem do Cruzeiro? Em montar o time dele em primeiro lugar para não ser surpreendido pelo Cruzeiro? Não, Léo, hoje no futebol você não pode desprezar o que o adversário pode te oferecer, não. Então, certamente o Milito vai montar o Atlético pensando no que o Cruzeiro pode trazer de dificuldade e vice-versa.
A gente pode ver o Cruzeiro, por exemplo, na Arena MRV, montando uma linha de 5 lá atrás, por conta do adversário do Atlético, que pode ter uma linha de 5 atacando. A gente não pode ficar se apegando a número 3, 2, 5, 3, 4, 1, 2. Até porque isso muda muito durante o jogo, né? O número, geralmente, você consegue enxergar quando o time está defendendo. Quando o time está atacando, as peças se movimentam muito. E tem vezes que o time defende com um esquema, ataca com outro. Não tem mais aquela rigidez. Não, o time, quando ele defende, a pressão na saída do adversário é um esquema. Quando ele volta e recua todo, isso acontece no jogo, já é outro desenho tático. Então não dá para ficar se apegando a números. E quando a gente fala dupla de ataque, quando você joga com 3 zagueiros, normalmente você tem alas passando. Essa dupla vira um quarteto, porque os alas avançam como pontas. Às vezes o meia, que está ali atrás dos 2 atacantes, ele entra entre os 2 e viram 3. Vai falar que o Gustavo Scarpa seria defensivo? Não, claro que não. ele pode ser. Ele pode fechar uma linha de 4. Mas aqui, a gente precisa ser justo com o Scarpa, porque o Scarpa ainda não é o Scarpa de gols e assistências no Atlético, mas ele já é o Scarpa muito trabalhador para o time. Ô, Léo, quem no Atlético foi alguma coisa nesse início do campeonato? É verdade. Tá todo mundo devendo. O Paulinho assim. só foi marcar nas semifinais. O Arana só foi fazer 2 bons jogos nas semifinais. O Hulk é diferente. Mas ninguém se destacou ainda como vinha se destacando. É claro que muito se fala no Scarpa porque ele chegou agora, mas dos que estavam aí, ninguém tem uma sequência de grandes atuações. Mas você, inclusive, trouxe os números aqui do Scarpa durante o campeonato, é porque muitas vezes, em sua grande maioria, é por isso que a gente está aqui, por isso que o pessoal nos ouve, nos acompanha no YouTube, para que a gente traga novas informações, para que a gente traga novas situações. O Scarpa é dos jogadores que mais corre nesse Atlético. Pelo menos no time do Felipão, ele era dos que mais corria. Dos últimos jogos, ele e o Alan Franco, dividindo ali 12 quilômetros no jogo. E isso muitas vezes não acontece. E assim, porque eu, como a torcida do Atlético, eu tô esperando as faltas do Scarpa, os gols de falta, os escanteios, né? Os gols de escanteios, as batidas de fora. Mas isso talvez demore um pouco mais. Só que colocar que ele não tá somando ao time, que ele não tá acontecendo, eu acho injusto. Porque ele tem jogado muito mais pro time do que pra ele. E durante, principalmente a imagem final do Palmeiras do Scarpa, era que era muito mais pra ele. O time jogava muito pra ele. O cara tá em grande fase, o Atlético não joga pro Hulk? Não joga pro Paulinho? Então... O torcedor, ele tem que torcer, não é pro Scarpa melhorar, não. É pro Atlético, coletivamente, se acertar. Pro Scarpa, aí sim, render. Pro Paulinho, aí sim, render. Pro Arana voltar a ser o melhor lateral. Para o trio de zaga, o duplo de zaga, voltar a terem grandes atuações, o Everson trabalhar mesmo. O coletivo é que vai potencializar o individual, e não o contrário. Eu só acho que o torcedor não torce pro Everson trabalhar muito. Eu falei, o coletivo melhorar pro Everson passar a trabalhar menos. Trabalhar menos, claro. É isso aí. Arremata o galo, Álvaro. Você falou do Alan Franco aí, o Alan Franco que estava na data FIFA com a seleção equatoriana, o Vargas estava com a seleção chilena, os dois já estão de volta, fazendo trabalho separado nesta quinta-feira, e à disposição do técnico do Atlético, Gabriel Milito, para o jogo de sábado. Quem treinou, mas não está à disposição, é o atacante Robert, que foi destaque do Atlético, contratado pelo Galo. Ele não pode disputar as finais do Mineiro e nem pode disputar a Copa do Brasil pelo Atlético, porque já jogou pelo time de São João del Rei.